Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um episódio do About Investments. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para qualquer investidor, a fiscalidade nos investimentos. Com a época de entrega do IRS a aproximar-se, é essencial entender como declarar corretamente os nossos investimentos. Para nos ajudar a esclarecer estas questões, temos connosco Serena Cabrita Neto, da Sociedade de Advogados Quatro Casas. Serena, muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Obrigada, Pedro. É um prazer estar aqui e ajudar os nossos investidores a esclarecer as dúvidas que surgem sempre nesta altura do ano. Muito obrigado. Vamos então dar aqui início à sessão de perguntas. Serena, eu gostava de começar por lhe perguntar quais é que são os prazos para a entrega da declaração do IRS e quem é que está obrigado a fazê-lo? Bem, o período declarativo vai de 1 de abril a 30 de junho de cada ano e, a menos que haja razões excepcionais para que haja prorrogação desse prazo, como por exemplo não terem sido publicados a tempo os formulários, é esse o prazo que temos todos os anos e é isso que se espera que aconteça este ano. Quem está obrigado a entregar são todos os sujeitos passivos residentes em território português, tenham ou não tenham obtido rendimentos em Portugal e, com raras exceções, todos teremos que entregar essa declaração. E aqueles que, não sendo residentes fiscais em Portugal, tenham obtido rendimento de fonte portuguesa. Muito bem, Serena. Temos reparado que existem muitas dúvidas sobre rendimentos específicos nos investimentos e gostávamos de falar um bocadinho também consigo sobre isso. E começava por lhe perguntar como é que devem os investidores declarar os dividendos e os juros recebidos? Bom, temos que distinguir se são dividendos e juros de fonte nacional, portanto recebidos em Portugal, ou de fonte estrangeira, recebidos fora de Portugal. Se forem recebidos em Portugal, devem ser declarados no anexo E do modelo 3 do IRS. Se forem de fonte estrangeira, devem ser declarados no anexo J do modelo 3 do IRS. E, claro, vai haver diferenças de tributação. Ok, e a minha próxima pergunta é precisamente essa. Se há diferenças e quais é que são as diferenças de tributação nos dividendos de ações nacionais e internacionais? Bom, se estivermos a falar de ações nacionais, a tributação vai ser efetuada a uma taxa de 28%. Se for um dividendo de fonte estrangeira, para além da taxa de tributação nacional, esse rendimento pode estar sujeito a retenções na fonte nos países de origem e depois vai ter que haver mecanismos para eliminar a dupla tributação, que podem ser através da aplicação das convenções de dupla tributação ou, se o mesmo não for possível, através do nosso mecanismo interno de crédito de imposto. Certo. Porque aqui nesta continuação desta questão, além dos dividendos e juros, outra questão que é muito comum entre os investidores é a tributação das mais-valias. O que me leva precisamente à próxima pergunta, que é como se calculam as mais-valias na venda de ações ou outros ativos? Bem, o cálculo das mais-valias é feito sempre em qualquer ativo, e aqui não é exceção, subtraindo ao valor de realização, ou o valor de venda, que comumente chamado valor de venda, o valor de aquisição do ativo. Portanto, vamos subtrair àquele que é o ganho de agora, o valor que me custou a aquisição daquele título. E também vamos entrar em contas com as despesas que eu tive com a aquisição daquele título ou com a venda, valores de corretagem, impostos, taxas, outros gastos que eu tenha tido. E é o resultado desse cálculo que me vai dar aquilo que eu chamo a mais-valia que vou sujeitar à tributação. Ok, então o que acontece se um investidor vender ativos com prejuízo? É possível compensar essas perdas? Sim, claro, é possível compensar nesse ano com os ganhos que nesse ano também vai ter na sua carteira. Portanto, um investidor que num ano faça vendas em que tem mais valias e menos valias vai compensar o seu saldo internamente na sua carteira e só vai sujeitar a tributação, no fundo, o que sobrar, o saldo que tiver dentro da sua carteira e o que sobrar de menos-valia, eventualmente, transita para os 2 anos seguintes, até aos 2 anos seguintes, para compensar com as mais-valias que oferir até aos 2 anos seguintes. Ok, correto. Então, falando aqui do cálculo das mais-valias, há sempre aqui um ponto que gera especialmente algumas dúvidas para quem compra e vende o mesmo ativo várias vezes. E eu gostava de lhe perguntar que, para quem realiza múltiplas compras no mesmo ativo a diferentes preços, como se deve calcular o preço médio de aquisição para efeitos fiscais? Bom, em Portugal adotou-se o critério FIFO, ou seja, oriundo do inglês First In, First Out. Tratando-se de carteiras em que os títulos são fungíveis e não sendo possível identificar um a um qual é o título que eu estou a vender, adotou-se um critério, que não somos os únicos a adotá-lo, em que
vamos assumir que o título que eu estou a vender foi o primeiro ou o mais antigo que eu tenho na minha carteira, o primeiro que eu adquiri. E é esse que eu estou a assumir que está a ser vendido, não sendo possível identificar. Muito bem, então e se o investidor não dispuser da informação dos preços de compra, qual o valor que deve incluir na declaração de mais-valias? Bom, seria ideal que dispusesse dos valores de compra e hoje em dia com os meios informáticos é cada vez mais raro isso acontecer, mas se não tiver, o valor que deve utilizar é o valor de aquisição mais antigo de que tenha registro e é esse que deve utilizar. Muito bem. Aqui, trocando aqui um bocadinho de tema ou variando aqui um bocadinho, muitos investidores, para além das ações, aplicam também em ETFs e fundos de investimento. A tributação desses produtos é diferente? Bom, os rendimentos e as mais-valias dos ETFs têm uma tributação a 28%, como os dividendos. O tema é que, dependendo dos fundos e das localizações em que estes produtos estejam situados, poderá haver diferentes tratamentos fiscais e, portanto, não podemos dizer que a tributação é diretamente apenas de 28% e tem que ser visto caso a caso. Pedro, repare que no tratamento fiscal da mais-valia de ações, também consideramos fatores como a desvalorização monetária, portanto há a correção através do coeficiente de desvalorização monetária, o que não fazemos no ETF, portanto o cálculo também é diferenciado por essa razão. Muito bem. Eu gostava agora aqui de passar para quem investe no estrangeiro, porque há sempre esta preocupação com a questão da dupla tributação e queria perguntar-lhe como é que funciona precisamente esta dupla tributação para investidores que recebem rendimentos de fontes estrangeiras. Bem, quando investimos no estrangeiro, obviamente ficamos sujeitos aos impostos que localmente esses Estados impõem aos rendimentos oferidos localmente. Temos mecanismos, Portugal tem celebrado as 78 convenções neste momento e, portanto, já é uma boa amostragem termos 78 jurisdições com as quais podemos eliminar a dupla tributação. Podemos fazê-lo preventivamente através da apresentação de certificados de residência fiscal que permitem reduzir essa retenção na fonte ou mesmo eliminá-la em alguns casos e nesses casos, depois, a retenção na fonte que é sofrida localmente é depois recuperada quando apresentamos aqui a declaração e é tido em conta o imposto pago nesses países, ou então, se falhar todo esse mecanismo que as convenções nos permitem, há formas de, na declaração modelo 3, desencadearmos a aplicação dessa convenção. Portanto, essa é a salvaguarda para evitarmos a dupla tributação. Muito bem, porque além da tributação, outra dúvida muito frequente é sobre a obrigação de declarar contas no estrangeiro. E isso leva-me à minha próxima pergunta, que é: quem tem uma conta bancária ou uma corretora no estrangeiro é obrigado a declarar IRS? É sempre obrigatório declarar as contas que se tem no estrangeiro. Podemos não ter nenhum rendimento, mas se tivermos uma conta fora de Portugal, temos que entregar a declaração de IRS para declarar o número da conta que temos no estrangeiro. Muito bem, então quer dizer que existem penalizações para quem não fizer essa declaração? Sim, se houver uma fiscalização e se perceber que a pessoa tem uma conta e que não a declarou, sim, há penalizações. Serena, estamos aqui a chegar ao fim e, para terminar, sabemos que a carga fiscal pode influenciar bastante a escolha dos investimentos e queríamos terminar aqui com esse tópico. Do ponto de vista fiscal, que fatores é que devem ser considerados ao escolher entre diferentes produtos de investimento? Pedro, para além dos fatores económicos, do lado fiscal, eu acho que é sempre interessante ver o tipo de tributação, as taxas que vão ser aplicadas, e considerarmos nesse fator, se estivermos a olhar para o fator de ser um título estrangeiro ou um produto estrangeiro, termos que olhar para a fiscalidade aplicável no país da fonte do rendimento e tudo aquilo que falámos há pouco sobre a dupla tributação e a forma de a eliminar. Acho que isso é um tema que temos sempre que ter cuidado e depois temos que olhar sempre também para os benefícios fiscais aplicáveis. Em Portugal temos ainda alguns produtos com benefícios fiscais muito interessantes e que podem ser fatores a considerar. Por exemplo, os PPRs ainda têm vantagens interessantes, a
tributação das unidades de participação em fundos de investimento ou organismos de investimento coletivo é um regime bastante interessante em Portugal, revisto há pouco tempo e com taxas bastante interessantes. Portanto, eu penso que os benefícios fiscais em matéria de investimento das pessoas singulares ainda oferece algumas vantagens e pode ser algo a olhar mais de perto. Serena, foi um gosto tê-la connosco neste episódio. Com a sua ajuda fica sempre mais fácil compreender aqui melhor este tema dos investimentos, que acaba por ser um tema não só abrangente, mas que também tem um quê de complexo. Portanto, obrigado pela presença e por ajudar os nossos clientes e seguidores a perceberem melhor como é que hão de navegar neste universo da fiscalidade nos investimentos. Obrigada eu, Pedro. Espero mesmo ter conseguido ajudar todos a ficarem mais esclarecidos nesta matéria, que eu sei que não é nada fácil. Muito obrigado, Serena. A todos os que nos acompanharam, muito obrigado e até à próxima.